Eu quero que você tenha muita expectativa nesse momento. Israel, ele é um jovem que ele foi nomeado esse ano, ainda há pouco, né, Israel? 20 dias de nomeação pastoral. Ele hoje é um pastor metodista, viu? E nós teremos muitos pastores aqui na nossa igreja, eu creio. Mais um que cansou de dormir no banco. Mais um. Nascido e criado também. Eu cansei de dividir, eu e Lili cansamos de dividir o banco de trás dele quando a gente ia viajar. Aí era Israel no meio, eu e Lili, um de cada ponta. Feche os seus olhos aí, estenda as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós engrandecemos o teu nome mais uma vez nessa noite. E te pedimos, Senhor. Senhor. Abre o nosso coração, Senhor. Abre, Senhor. Para que nós possamos receber a tua mensagem, a tua palavra, Senhor. E transforma a nossa mente, Senhor. Para que nós possamos experimentar, Senhor, a novidade que vem de ti. Abençoa a vida do Jael e da Roberta, Senhor. Dos seus filhos, da sua família, da sua parentela. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode ficar aqui, meu amor. Pode se sentar, por favor. Toma o teu assento. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Igreja Metodista da Ilha do Governador. Trago um abraço especial da Igreja Metodista de Jardim Oceânico, que é a igreja que eu estou pastoreando hoje, junto com a pastora Eliane. Trago um abraço da pastora Eliane para essa igreja, para a pastora Lídia, para o pastor José Carlos. Para mim sempre foi Zezinho, né? Falei com a pastora Lídia, falei, tia Lídia, é coisa é muita consideração, é muito amor, né? A gente não é da família, mas é como se fosse, né? É como se fosse. E nós somos irmãos em Cristo, né? Nada melhor do que nós estarmos juntos para poder proclamarmos e falarmos do amor de Jesus, daquilo que Ele fez, do que Ele faz, e temos certeza de que Ele continuará fazendo nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Fiquei muito feliz de chegar aqui e ver nesse altar, né, o Zezinho, a Lídia, ver a Melina, ver o Juninho, ver a Jeanette aqui. Fiquei muito feliz, muito feliz. Hoje pela manhã, em homenagem ao dia do pastor metodista, né, nós fomos homenageados lá na Igreja Jardim Oceânico, e nós tivemos o prazer de estar no altar com eu, minha esposa e nossos 4 filhos, né? Passamos vocês, viu? E nossos 4 filhos no altar do Senhor, 2 tocando, ministrando louvor, os outros 2 menores fizeram uma apresentação linda. E eu quero te dizer que isso tudo vale a pena. Isso tudo tem um preço, né? A gente ora pra caramba, dobra o joelho lá, intercede, Senhor, meu Deus, nos ajuda, nos dê sabedoria, que esse mundo está difícil, está muito difícil, mas eu quero te dizer que vale a pena. Eu quero te dizer que te incentivar a continuar orando pela sua família, que a família é um projeto de Deus. Tome posse disso, nunca se esqueça disso. O que a gente mais escuta é bombardeio, são coisas ruins, influências ruins, querendo minar, querendo exterminar, desconfigurar a família que foi criada pelo nosso Deus, né? Homem e mulher se unindo, se juntando e formando a sua família, tá? Não deixe que isso entre no teu coração, muito pelo contrário, sinta-se sempre motivado, incentivado a orar pela tua família. Se hoje o teu marido ou a tua esposa não estão congregando contigo, não estão seguindo os caminhos de Cristo, não se canse de orar por ele ou por ela. Ore sempre, coloque diante do Senhor, no seu tempo, no tempo de Deus, Ele vai fazer acontecer. Porque o Deus que te trouxe até aqui, Ele iniciou uma obra na tua vida. E esse Deus que iniciou a obra na tua vida, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para completar. E a gente podia até abrir já, iniciando por essa música, né? Coloca aí.
Você nos ajude, cante junto com a gente. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Enquanto não houver terminado, não vivo do que vejo, mas vivo isso é fé, querido, do que creio que Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei, verei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Vamos só repetir o refrão. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, que Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Aleluia. Pode se assentar, tomando posse dessa promessa do Senhor para a tua vida. Aleluia. Queridos, antes de entrar no texto bíblico, eu queria iniciar já esse testemunho com vocês, né? E esse aqui é um dia especial para falarmos sobre isso, sobre testemunho. Nós temos alguém que nos visita hoje? Levante sua mão aí. Legal, temos um irmão aqui. Deus te abençoe, meu querido. Como é que é o seu nome? Legal, Marcos. Seja bem-vindo. Deus te abençoe, meu irmão. Sinta-se abraçado, acolhido por essa igreja aqui. Já até, tá bom, pastora? Já fiz as vezes aqui da casa, tá bom? Mas sinta-se acolhido, nós somos irmãos em Cristo. Estou me sentindo em casa, gente, como se eu estivesse lá na minha igreja, lá no Jardim Oceânico. Glória a Deus. E esse aqui é um culto especial de falarmos sobre testemunho. Mês passado tivemos um testemunho lindo aqui, né? E eu queria dizer para vocês que talvez no outro testemunho, outras pessoas que virão aqui possam vir falar sobre alguma cura, alguma libertação que eles tiveram, no sentido de vida que eles viviam, né, que vivenciavam, às vezes vício em drogas, em bebidas, seja lá qual for, e que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus e tiveram a sua vida transformada por Ele. Esse não é o meu caso, não é específico o meu caso, né? Como a pastora Lídia colocou aqui, eu fui criado na igreja, né? Já praticamente nasci dentro da igreja já, né? Eu sou neto de pastor metodista, tenho três pastores metodistas, tios, né? 3 tios metodistas, tenho um primo também, pastor metodista, e tenho mais um tio e um primo, pastor de outra denominação, mas são pastores também. Então, já fui criado dentro da igreja, num berço evangélico, como a gente costuma dizer, né? Mas eu quero te dizer que ser nascido num berço evangélico não garante a salvação de ninguém, não. Se você pensava assim, está enganado. Não é desse jeito que funciona, não. Nós que somos nascidos
num berço evangélico, somos acostumados na igreja, nós também precisamos de ter um encontro com o Senhor Jesus. Nós também precisamos levantar a nossa mão e declarar: Senhor, eu te quero, eu te reconheço, eu já estou aqui, eu já venho para a igreja, meus pais sempre me levaram, às vezes eu não queria vir, vinha obrigado. É assim que funciona, né? Quando a gente é pequeno. Eu vi o filho da irmã aqui, veio aqui fazer o anúncio aqui, fiquei feliz pra caramba também. Miguel, não é isso? Miguel, né? Eu fiquei feliz pra caramba de ver um juvenil aqui, tô vendo juvenis, jovens lá em cima, tô vendo a galera lá em cima, a igreja participando dos louvores. Isso é muito bom, isso mostra que a igreja está avivada, que a igreja tem a presença de Deus, e é isso, a igreja é isso, é onde nós viemos juntos para poder congregar, para louvar, para adorar o Senhor, para trabalharmos na obra de Deus. Eu vi aqui convite para evangelismo, e é isso, nós somos boca profética nesse mundo, para pregarmos aquele que começou a boa obra na nossa vida, como nós cantamos aqui. Então, se você pensava que o berço evangélico te garante a salvação, está enganado, tá? Porque eu me enganei, porque eu achei que eu também achei, fui criado na igreja, desde pequenininho, participando de coral de crianças, de peça de crianças, tudo lá. Eu devo ter dormido também, né, Zezinho, numa capa de violão dessa aí, né? É isso. Como eu já vi a Janete eu vi dormindo numa capa de violão, Zezinho tocando, a Janete dormindo lá. E isso é muita bênção, gente, porque tem muitas pessoas que colocam às vezes alguns empecilhos, né? Às vezes eu entendo a dificuldade de ter um neném, de ter um filho, mas não use o teu filho como um empecilho para poder fazer a obra de Deus, não. Traz ele também, inclui ele na obra de Deus para poder participar. Meus pais sempre me incluíram, mesmo às vezes eu não querendo muito, né? Acordar cedo para vir na escola dominical, nossa, era um Deus nos acuda lá em casa. Ai, meu Deus do céu. Mano, a palavra do meu pai para mim era assim, eu falava: pai, não quero ir não, mas eu não perguntei se você quer ir, era assim, né? Na minha época era assim, eu não perguntei se você quer ir, bota a roupa aí e vambora, aí tinha que ir assim. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que sempre oraram por mim, sempre puxaram minha orelha, sempre me mantiveram vindo, presente na casa do Senhor. E foi na igreja, foi na casa do Senhor, aproximadamente 6 anos de idade que eu tinha, que eu conheci hoje uma linda mulher, na época uma menina, uma criança como eu, né? Ela é mais velha do que eu, uns dias, né? Mas eu tenho que deixar isso registrado, que ela é mais velha do que eu. Na época era maior do que eu também. As meninas desenvolvem mais cedo, né? Desenvolvem primeiro. Então, aos 6 anos eu conheci a Roberta, eu já era da igreja, a mãe dela se converteu na igreja metodista da Taquara, e aí eu já passei a olhar aquela menina linda ali, passando para lá, para cá. Aí eu me enturmei mais na questão de peça das crianças, EBF, estava sempre lá, marcando presença, né? E aí, quando chegamos aos 16, né? 15 para 16 anos, a gente, tem que namorar, né? E aí fui lá pedir, falar com a mãe dela, né? Direitinho, seguir o protocolo. E hoje nós somos casados, temos uma família linda, né? Temos 3 meninos, um de 16, um de 13 e um de 10 e uma menina de 8. Que Deus nos agraciou de sermos pais dessas 4 lindas crianças, vou falar assim, né? Ainda bem que o Douglas deve estar vendo, mas desculpa, filho, eu tive que falar criança, né? Tem 16 anos. Mas um pouquinho antes disso, um pouquinho antes de namorar a Roberta, eu tinha em torno de 14 anos, e meus pais perceberam que eu estava comendo muito, coisa talvez de adolescente mesmo, né? 14 anos, 13, 14 anos, que eu estava comendo muito, mas eu estava emagrecendo. Né? Eu sempre fui magrinho, mas estava perdendo peso e comendo muito, né? E até que nós fomos fazer uma viagem em família, e acho que era para Espírito Santo, e assim, a gente não andou uma distância muito longa, e eu pedi meu pai para poder parar o carro para ir no banheiro. Aí meu pai falou: mas como assim quer ir no banheiro? Eu falei assim: estou apertado, tenho que ir no banheiro. Mas tem alguma coisa errada, a gente sempre viajou, sempre passeou, nunca precisou parar assim rápido, não tinha meia hora que a gente tinha saído de casa. Mas meu pai atendeu o pedido, e sei que daqui para o Espírito Santo nós paramos várias vezes,
né? E eu estava sentindo a boca muito seca, né? E quando nós chegamos lá, uma das primas do meu pai comentou, eu lembro, né, que ela comentou, olha, quando chegar no Rio de Janeiro, leva o menino no médico, porque isso é sintoma de diabetes. E aí, sim, ela falou aquilo para mim, diabetes era um resfriado, né? Não sabia o que era, não tinha noção do que era. E assim foi feito. Quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, fomos fazer um exame de sangue, e aí acusou que a minha taxa de glicose estava bem alta. Na época, a média era de 70 a 110, o controle era nesse número, e a minha taxa deu 300 e alguma coisa, né? Então estava muito alta. E aí nós fomos, minha mãe, assim que pegou o resultado do exame, ligou para alguém, e alguém falou, isso daí realmente é um indício ruim, então leva ele no médico. A minha mãe logo marcou um médico, e eu me lembro desse dia como se fosse hoje, né? De eu entrar no consultório do médico, o médico olhou o exame e falou, não, realmente ele está diabético e ele vai precisar tomar uma dosagem de insulina agora já, e ele vai tomar essa medicação, vai ter que tomar essa medicação para o resto da vida. E aí a gente ficou assim sem entender, né? Fiquei parado olhando para ele assim. Falei, tá, medicação, falei, beleza, vai me dar um comprimido aí, tá tudo certo, né? Vamos seguir aí, tomar o comprimido. E aí, eis que ele puxa lá da gaveta uma agulha. Eu falei, que negócio é esse de agulha aí, gente? O que está acontecendo? E ele aplicou uma dose de insulina, né, em mim. E aí explicou mais ou menos como é que era ali, bem rápido, assim, uma coisa rápida. Ó, essa aqui é insulina, vai ter que tomar essa dosagem aqui e tal. Você vai sair daqui e vai passar no endocrinologista, né? Ela vai preparar uma dieta lá para você fazer, que você vai ter que ficar restrito de comer um monte de coisa, não pode comer açúcar, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E a gente saiu dali, e tem que comprar a insulina, era um preço lá, e tem que comprar mais um aparelho, que tem que furar o dedo para fazer o teste, botar lá. Talvez alguns irmãos aqui saibam como é que funciona, né? Mas você fura o dedo para ver quanto é que, coloca lá no aparelhinho para poder ver quanto que está a taxa de glicose, e aí, conforme der o resultado, você toma a quantidade de insulina. E aquilo foi muito assustador para mim e para minha família, né? Para minha mãe que estava ali junto comigo naquele momento. Eu lembro que minha mãe começou a chorar, comprou, pagou lá o valor e foi para casa. Nós fomos no endocrinologista, aí a restrição era total, não pode fazer exercício, não pode ir na praia, não pode correr, não pode jogar bola, não pode fazer nada, porque eles queriam controlar aquela minha taxa de glicose, né? Então, as restrições foram severas naquele primeiro momento. Então eu fui para casa muito triste, né? Fui para casa muito triste. E a gente tentando, na época não tinha essa facilidade de tecnologia de internet, que agora a gente joga no Google ali, já vê tudo, né? Vê se o que o médico está falando é aquilo mesmo, se não é. Às vezes o Google engana a gente, mas a maioria das vezes a gente vai por ali mesmo. Mas nós não tínhamos isso, então foi um cenário assim que mudou da noite para o dia, para todos nós, né? Para os meus pais e para mim. E aquele primeiro momento foi muito difícil de controlar as taxas de glicose, porque dependendo da quantidade de insulina que você coloca e você toma, a taxa abaixa muito, né? E quando ela abaixa muito, o resultado, assim, a consequência é imediata, né? Quando a glicose está alta, a pessoa fica meio assim, com a boca seca, fica mas passa, né? Se evitar de comer e tal, controlar, passa. Só se estiver num nível muito exagerado, é que vai ter uma consequência imediata, né? Ele começa a ter consequências por dentro, a longo prazo, você mantendo a glicose alta, você tem problema. Mas a glicose baixa é de imediato, né? Dá uns tremores, a pessoa perde os sentidos, pode apagar, né? E aí tem que tomar, aí é o inverso, né? Você tem a taxa de glicose, de açúcar alto no sangue, você tem que inserir açúcar para poder recuperar e ficar no normal. Então foi muito difícil a gente naquele primeiro momento fazer esse controle. E por vezes, queridos, eu tenho certeza que, conforme nós cantamos aqui, né, o Deus que iniciou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Deus tem um propósito na minha vida, na vida da minha família, e por isso, por vezes, eu passei muito mal mesmo, não cheguei a ser internado, mas a taxa de glicose abaixava muitas vezes quando eu estava dormindo. Então, quando meus pais iam me chamar, me acordar, eu já estava sem reação, eu não reagia, né? Então meus pais tinham que tentar colocar açúcar na minha boca, e isso aconteceu muitas vezes, eu fui praticamente assim reanimado várias vezes,
né? E isso eu só posso crer que é obra de Deus, né? Para Deus cumprir aquilo que Ele tem de propósito para mim. Então nós conseguimos, ainda nesse período difícil, eu fiquei muito abatido psicologicamente, isso me afetou muito, né? A gente ia às vezes para algumas festas e chegava lá, hoje tem muita facilidade de um refrigerante zero, né? Mas naquela época não tinha, era difícil de encontrar no mercado pra caramba. Então meu pai até comprava assim em estoque e deixava lá na geladeira, para quando a gente fosse em alguma festa eu poder beber, porque chegava, não tinha, ninguém falava em, né? Agora muita gente fitness, né? Fitness, não, só toma zero, é sem açúcar, tem suco, tem várias coisas. Naquela época não tinha. Não estou falando de muito tempo não, tá, gente? Naquela época, vamos botar aí que ano que era, Roberta? 93 eu fiz 10 anos, então por volta de 97, né? 1997. Mas era essa situação. E isso me abalou muito. E eu estava com alguns pensamentos de morte. Eu achava que eu ia morrer. Eu falei, eu vou morrer. Uma hora ou outra eu vou morrer. Eu vou morrer desse negócio, vai abaixar aí, eu vou morrer. Ou eu vou ficar tão angustiado que vou morrer. E eu lembro que meus pais, eles participam até hoje, eles são coordenadores de um projeto que se chama Redil, que é Reencontro Dedicado à Integração do Lar. Né? E eles têm vários encontros com juvenis, com jovens, com Você Não Está Só e com casais. Meus pais iam se reunir num final de semana para esse encontro de casais. E aí eu ia ficar em casa sozinho, combinado que eu ia ficar em casa sozinho. Falei, tudo bem, beleza. E aí, nesse mesmo final de semana, na sexta-feira à noite, ia ter uma festa próximo de casa, né? E aí, eu falando com alguns amigos, me veio, né, a bela ideia, né, de falar, meus pais vão sair, né, tem 2 carros aqui em casa, e aí eles vão sair com um carro, o outro carro vai ficar aqui. E por que não eu ir de carro, né? Já que eu sei dirigir, o carro está aqui, né? Eu vou com o carro. Pois bem, juvenis, não façam isso. Não façam isso, né? Honra, respeita seu pai, sua mãe, né? É mandamento bíblico, né? É mandamento bíblico. E eu desrespeitei meus pais, eu sabia manobrar o carro, né? Manobrar o carro ali, meu pai tinha me ensinado, eu lavava o carro, mas ele nunca me deixou dirigir, né? Passar marcha, andar, sair com o carro na rua, ele nunca deixou. E eu tive a ideia, e depois eu tive a iniciativa de fazer isso, chamei um colega meu, vamos lá comigo, vamos cara, vamos embora, vai ser legal pra caramba, né? Vai ser legal pra caramba, vai dar tudo certo, vai ter menininha lá, aqueles papos, né, de adolescente. E beleza, peguei o carro, saí do condomínio, fiz algumas curvas e tudo bem, e aí tinha um cruzamento num sinal, e eu passei, o sinal estava aberto, tudo eu passei, mas eu estava com a velocidade um pouco alta, né, para a curva que tinha logo em seguida, e eu não consegui fazer a curva com o carro, bati num outro carro que estava no sentido contrário, né, e o carro foi em 2 rodas, né, o carro chegou a ficar em 2 rodas, e ele estacionou entre uma árvore e uma casa, ele estacionou assim, ficou estacionado, né, e aí eu saí do carro, não me machuquei, o colega também não se machucou, e a gente saiu do carro, e o rapaz do carro que eu bati, logo saiu e olhou, quando ele viu que era um adolescente, falou, cara, tu é maluco? Eu falei, não, tá tudo certo, cara, tá tranquilo, tá tudo bem. Ele, pelo amor de Deus e tal, ficou naquela, e ele era um rapaz conhecido, ele tinha loja de autopeças ali na Taquara, onde a gente morava. Aí eu falei, cara, pessoal, pelo amor de Deus, não fala com a polícia não, eu vou ligar pro meu pai vai vir aqui, a gente vai resolver. E aí entrou outra situação, né? Fez a besteira, agora vai ter que ligar pro pai para poder contar a besteira que fez, né? E aí eu liguei pro meu pai e eu falei, pai, eu peguei o carro escondido aqui, bati o carro, tem como você vir aqui? E aí eu já fiquei esperando aquele sermão ali pelo telefone. Meu pai falou, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem, não machuquei não. Ele, tá bom, eu tô indo para aí. Eles estavam a caminho, né, do encontro, aí retornaram, e nisso que a gente está lá parado esperando, chegou um monte de gente e tal, o rapaz ficou ali conversando comigo. E ele olhou para mim e ele falou assim, olha como são as coisas, né? O rapaz olhou, não tinha falado nada para ele, estava lá parado, né, me tremendo todo, né? E aí ele olhou para mim, aí ele falou assim, cara,
tu fez tudo errado. Eu falei assim, cara, eu sei, mas eu já liguei pro meu pai tá vindo. Ele falou, não. Aí eu falei, só te peço para não falar nada com a polícia, porque senão pode dar algum problema, né? Aí ele falou, não, eu não devia confiar em você não, mas eu tô vendo brilho em você, sabe? Eu olhei para ele assim, com o olho cheio de lágrimas, eu falei, tá bom, obrigado por você confiar. E aí logo em seguida o carro da polícia parou, né? O carro da polícia parou, eu fiquei assustado e ele saiu. E eu acho que ele conhecia os policiais. Aí ele falou, não, eu vi ele falando, não, tá tudo certo, a gente já se entendeu aqui, tá tudo tranquilo. Pode ir embora lá, não precisa, vai registrar, não precisa registrar nada não, tá tudo tranquilo. E ele mesmo liberou a polícia, né? E logo em seguida meu pai chegou. Aí eu já fiquei imaginando, quando eu vi o carro do meu pai apontando lá, falei, meu pai já vai vir cantando o pneu, dando cavalinho de pau, né? A nossa mente já começa a viajar, né? Aí meu pai estava até bem sereno, né? Para o que ele é, meu pai é um pouco nervoso, né? Mas ele chegou bem sereno ali e perguntou comigo como é que eu estava. Eu falei, não machuquei não, tá tudo bem. E ele foi resolver os trâmites lá com o rapaz do acidente que tinha batido no carro dele. E depois, logo em seguida, a gente teve que chamar um reboque para poder buscar o carro. E ele, vamos comigo lá que eu vou falar com o rapaz lá. E eu entrei no carro com ele e meu pai veio conversando comigo, sabe? E eu senti ali que era um conforto do Espírito Santo de Deus, sabe? Ele falou, mas Jael, o que houve, cara? Você nunca fez isso, você nunca desobedeceu a gente, nunca desrespeitou a gente. Podia ter acontecido algo com você, ou ter machucado alguém, ter matado alguém, né? Aquela palavra de orientação para mim, e eu falei, pai, mas a vida para mim tá totalmente sem sentido. Sabe, a vida para mim está totalmente sem sentido. E aí foi quando eu acho que meu pai ligou um alerta assim nele, falou, poxa, precisa fazer alguma coisa, né? E foram duas coisas que aconteceram a partir daquele momento que foram muito importantes para minha vida. Uma foi meus pais terem procurado um psicólogo, uma psicóloga, para poder eu fazer um tratamento que eu estava precisando, né? Não estava legal, né? E outra foi a igreja, sabe? Por isso que eu falei para vocês, caramba, eu fiquei feliz pra caramba quando eu cheguei aqui, porque a igreja é isso, querido, é onde a gente chega meio acabado, sabe? Meio arrasado, meio destroçado, sabe, Marcos? Às vezes a gente chega assim, na igreja, cara, e é o lugar onde a gente recebe um abraço, sabe? E o abraço que às vezes a gente recebe, ou aquele, a paz do Senhor, que bom que você veio, sabe? Nada mais é do que Deus usando alguém para poder falar para a gente, sabe? Por isso você que está aqui, meu irmão, que é cristão, que conhece os caminhos do Senhor, sempre que chegar alguém, deseja uma paz do Senhor para ele, né? Abrace ele, onde você estiver, se passar na rua, se puder dar um bom dia, você dá, se puder dar uma paz do Senhor, dá uma paz do Senhor também, né? Faz isso, porque nós somos instrumentos usados por Deus, para poder ganhar vidas para Ele, para isso que nós fomos gerados, para isso que nós nascemos, esse é o projeto de Deus na nossa vida, nós estamos aqui para louvor e honra do nome do Senhor. E a igreja me ajudou muito, os meus amigos me abraçaram, me acolheram, né? E naquele período eu iniciei um momento novo para mim, que foi de aprender um instrumento, de aprender a tocar um instrumento, né? E foi quando a música despertou em mim, né? Eu sempre participava, fazia alguma coisa, mas eu não sabia, não tinha estudado, não me preparava para aquilo, e eu passei a olhar a música como algo diferente, sabe? E quando eu comecei a estudar, as coisas começaram a mudar para mim, né? Eu fiz aula por isso que quando o Zezinho falou aqui, anunciou um curso de música, falei, glória a Deus, é o momento de muitas pessoas se achegarem, né? A música... Às vezes a música vai, queridos, aonde às vezes nós não conseguimos ir, né? Nós estamos aqui, se a gente começar a cantar, a nossa voz vai fazer um volume e vai chegar em lugares que a gente não foi, nós não fomos, mas a nossa voz alcançou, o nosso som chegou até lá, né? E através da música, a música tem um poder de libertar, sabe? A adoração, o louvor a Deus tem o poder de libertar, de transformar vidas. E isso foi um transformador para mim, quando eu comecei a estudar. E a primeira música que eu aprendi a tocar
foi Rompendo em Fé. Caramba, que música linda. Que música linda. É essa daí que nós vamos cantar junto. Você pode ficar sentado mesmo, mas louva ao Senhor. Porque toda vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa foi uma canção transformadora para a minha vida. Viver por fé. Aleluia. Sobre aquilo que a gente não está vendo. Nós estamos vendo um cenário, uma situação, mas por fé nós estamos vendo a bênção já lá na frente. E o nosso Deus, Ele está conosco. E foi isso que foi transformador na minha vida. Eu passei a buscar mais a Deus, né? A estar na casa do Senhor, a trabalhar, a me envolver, a conhecer coisas novas, a buscar mais de Deus. E dentro desse processo a gente namorou. Eu conheci Roberta, nós firmamos o nosso namoro, né? Nós casamos, nós tivemos os nossos filhos. E aí, queridos, entra uma outra situação, né? Que vai daquilo do nosso chamado, daquilo que Deus nos chamou. Primeiro Ele nos transforma, Ele muda a nossa vida, e a gente, caramba, glória a Deus, estou contigo, Senhor, eu te conheço, quero andar contigo. E a gente começa a ver no que nós podemos fazer na igreja. E a nossa igreja metodista, ela funciona em dons e ministérios, né? Cada um de nós tem um dom, tem um talento, tem algo que Deus colocou em nós para nós fazermos, que é nosso, Deus nos deu, né? E a igreja, ela tem ministérios. Tem vários ministérios que atuam, que funcionam, onde nós colocamos o nosso dom em prática. Não é assim que funciona? Né? É isso. Quem é mais desinibido, tem o Ministério da Comunicação, vem aqui na frente, sabe falar, dá um anúncio. Miguel veio aqui, ó, excelente. Oh, deu um anúncio aqui, beleza. Quem tem a voz boa, que canta, vem aqui, faz o curso, se prepara, né? Vem para o Ministério de Louvor, vem conhecer, vem ver como é que é, e vai atuar, cantando. Quem toca, quem não sabe, vai estudar, vai aprender, e vai tocar, né? A igreja é para todos, queridos. Aqui
Não é um lugar seleto, fechado, onde só entra rico, ou onde só entra pobre. Não, entra rico, entra pobre, entra branco, entra preto, entra todo mundo. A igreja é para todos, né? E todos nós podemos trabalhar e atuar na obra do Senhor. E aí começou a arder em mim, para próximo do ano de 2016, 2015, né? Começou a arder em mim um chamado para pastoral, né? No sentido de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas. Não que para cuidar de alguém precisa ser um pastor, né? Como eu falei, tem dons e ministérios, tem muita gente que ajuda, né? Nesse sentido de consolidar, de estar junto das pessoas, de ir na célula, de estar trabalhando, de estar atuando, né? Isso é muito importante. Mas eu comecei a sentir isso muito forte. Minha avó e minha mãe foram pessoas que sempre oraram por mim nesse sentido, né? Eu tinha até formação de terceiro grau em direito, mas e aí me formei, e já no final da faculdade eu já tinha entendido que não era o meu negócio aquilo ali não, né? Meu pai é advogado e eu iniciei cedo e vou seguir, a gente fica naquela, né, dificuldade de saber o que vai fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou ser, né? E aí meu pai já era advogado, tem um escritório, então trabalhar com ele seria o melhor caminho. Então eu fui estudar, fui me preparar, e quando eu estava lá, eu falei, esse negócio não é para mim não. Mas eu já tinha começado, vou terminar, e terminei. Mas eu estava entendendo que, falando no popular, né, o meu lance era outro. O meu lance é outro. Né? E aí foi quando eu conversei com o pastor da minha igreja, na época, o pastor César, e ele me aconselhou a fazer o POV, né? Um programa de orientação vocacional. É um curso que todo membro, né? Todo metodista pode fazer. E lá você vai ter aulas para ver como é o ministério pastoral, como é que funciona. E ali você vai para poder meio que tirar a tua dúvida. Antes de você começar um seminário, você faz esse POV, chamado de POV, né? Esse programa costuma ser em torno de 1 ano, que você vai lá, estuda, se prepara para ver se é isso mesmo, é esse mesmo caminho que você quer seguir, né? E o pastor César me orientou e eu iniciei em 2015, e em 2016 eu iniciei no seminário, né? São 4 anos, 16, 17, 18, 19. 2019 era o ano que eu ia me formar. Pois bem, né? E dentro, as lutas, as dificuldades, né? Como todo cristão tem, né? Graças a Deus pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, né? Que Deus nos prova, Deus testa ali a nossa fé, e a gente vai colocando em prática, e a gente vai convivendo, e a gente vai aprendendo, e toma umas bordoadas aqui, toma outras dali, mas a gente tropeça, levanta e continua a seguir, amém? Porque nós não podemos parar, nós não somos do que desistem nunca, certo? A gente não desiste nunca, é sempre para frente, é sempre seguindo, é sempre buscando conhecer mais a Deus e mais de Deus. E quanto mais a gente busca a Deus, mais Deus se revela a nós. Olha que coisa linda. Quanto mais você busca de Deus, mais Ele se mostra, mais Ele se revela a nós. E aí, em 2019, foi um ano também que eu escolhi, eu exerço uma profissão, um trabalho, exerço um cargo na Marinha Mercante como um civil, não sou militar, né, mas trabalho lá na Marinha. E no horário fora do expediente de lá, eu estava fazendo Uber, né? Na época a gente conseguiu comprar um carro maior para caber a família toda, né, um carro de 7 lugares. E nós estávamos, então, fora do horário lá do expediente, eu estava fazendo um serviço de Uber. E foi no dia 26 de março, né, uma terça-feira, final do mês, né, 26 de março, já chegando no finalzinho do mês, e eu cheguei em casa do trabalho e eu já ia sair, fui em casa lanchar, tomar um banho para poder sair para fazer o Uber. E a Roberta virou para mim e falou, meu amor, se eu esquecer alguma coisa, você me lembra, tá? E a Roberta falou, Israel, não chega tarde hoje não, né? Tenta não chegar tarde, chega às 10 horas. Aí eu falei, tá bom, meu amor, beleza, vou chegar às 10 horas. Mas foi aquele tá bom, né, sabe que eu não vou chegar às 10 horas, né? E Roberta
me lembrou, né, outro dia, há tempo atrás, que antes de sair de casa eu fiquei parado assim na porta, no portão, tinha um portão, né? Nós morávamos, eu fiquei olhando assim, ela falou, o que foi? Eu falei, não, nada, eu estou pensando nas coisas aqui. Ela falou, não se preocupa não, não se preocupa não, fica tranquila. Eu falei, não, estou um pouco preocupado, nervoso, assim, com muita coisa para pagar, situação difícil. Ela falou, não, fica calmo, fica tranquilo, não demora muito não, vem logo para casa. Eu falei, tá bom. E eu entrei no carro e saí. Isso era por volta de 6 e pouca, né, tarde e noite. E quando deu as 10 horas que a Roberta pediu para eu voltar, eu não estava perto de casa, né? Corrida no Uber, você vai aceitando ali, vai indo para onde o destino te leva, né? E eu estava um pouquinho longe, eu mandei mensagem para ela, falei, ó, eu devo chegar por volta de meia-noite, 11 e pouca, meia-noite. Ah, poxa, eu falei, eu estou longe, mas vou tentar direcionar para casa aqui e tal. E tudo bem, quando foi por volta de quase meia-noite, a gente mora na Taquara, então ali logo do lado tem a Merck, tem Cidade de Deus, tem Gardênia Azul. Eu estava na Gardênia Azul, já com uma corrida para a Cidade de Deus. Falei, beleza, faço a última para a Cidade de Deus. Cidade de Deus eu abasteço o carro, vou para casa, né? Que a gente tinha um combinado que ela também usava o carro de manhã para levar as crianças para a escola, então eu sempre deixava o carro abastecido para ela sair para poder trabalhar no dia seguinte. Então eu parei no posto, na Cidade de Deus, para poder abastecer o carro. Eu estava bem, dirigindo, tranquilo, encostei o carro. E quando eu abri a porta, que eu fiquei em pé, eu comecei a me sentir mal. Fiquei tonto, comecei a ver aquelas luzinhas piscando assim. Eu falei, não estou legal. Começou a me dar uma ânsia muito grande. Eu falei, não estou legal. Eu pedi para o rapaz, amigo, adianta para mim aí, abastece logo aí que eu tenho que ir embora. Paguei em dinheiro a ele, entrei no carro. E aí quando eu sentei no carro, parece que o corpo deu uma relaxada assim, deu uma aliviada. E dali para casa 5 minutos. Eu falei, beleza, né? Vou para casa. Aí o carro ele era automático, então não precisava passar marcha, né? Conforme você vai acelerando, ele vai ganhando velocidade. Eu embiquei o carro para sair, era uma rua principal. Saí, a gente já sai, já tem uma curvinha para a direita, e assim que faz a curva para a direita tem uma reta, né? E eu lembro de eu fazer a curva para a direita e depois eu não lembro mais do que aconteceu, né? O momento que eu recuperei a memória foi quando eu vi que tinha alguém batendo na janela do carro, falando, sai daí que o carro vai pegar fogo, né? E aí foi quando eu abri o olho e eu olhei e vi o poste quase dentro do carro, assim, né? O vidro todo quebrado, eu vi que as luzes estavam piscando, a luz do poste estava piscando, e aí eu falei, meu Deus, eu bati o carro, o airbag tinha estourado, estava uma queimação muito grande aqui em mim, parecia que estava pegando fogo minhas pernas aqui, né? E o meu tórax. E aí eu não conseguia abrir a porta do carro, não conseguia sair. Eu falei, não consigo sair. Aí o rapaz forçou bem a porta, né? Veio fazendo barulho. E aí eu saí do carro, consegui sair do carro. E quando eu fiquei em pé, que eu fui andar, eu manquei, né? Eu senti que minha perna falhou. Aí ele me segurou. Não, vamos aqui. Logo atrás do carro tinha um ponto de ônibus, né? Eu bati num poste, eu passei pelo ponto de ônibus e bati num poste. E o carro não ficou nem na rua. O carro parece que estacionou. Ele bateu assim de frente, a traseira subiu. E aí, quando ele desceu na calçada. Então o carro ficou estacionado, né? E eu saí do carro, fiquei ali, o rapaz me acolheu, ficou, senta aí. Eu falei, minha carteira, meus documentos, falei, meu celular está tudo dentro do carro. Ele falou, eu vou pegar para você. Ele foi lá dentro, pegou meus documentos, me deu. E ele, como é que você está? Eu falei, cara, eu não consigo respirar, eu estou com muita dor aqui no tórax, está doendo muito, eu não estou conseguindo respirar. Ele, não, fica calmo, deita aí, senta. E começou a chegar muita gente, né? Foi na Cidade de Deus, então começou a vir muita gente, muitas pessoas de rua, assim, começaram a vir. E aí, eu me lembro de uma palavra que esse rapaz falou, que até hoje eu não sei o nome dele. Nunca mais eu tive com ele, né? Mas sempre que a gente lembra, a gente ora e pede para Deus abençoar aquele homem que foi, com certeza foi um anjo que Deus enviou para poder me acolher naquele momento, né? E ele falou assim, olha, ninguém coloca a mão nele e ninguém coloca a mão no carro dele. Eu moro aqui e ele está comigo. Aí eu olhei assim para ele, cheio de dor, olhei para ele e falei, meu Deus, o que é isso? Né? E eu cheio de dor, aí ele falou, irmão, fica tranquilo que eu só vou sair daqui quando levarem teu carro. Quando o reboque vier levar teu carro, que eu vou sair daqui. Eu falei, cara, obrigado, liga pro meu pai. Eu não lembrava nem o número da Roberta, não lembrava o número. Eu falei, cara, liga pro meu pai. Aí eu dei o celular para ele ficou tentando ligar e não conseguia, que era por volta de meia-noite, tinha virado para dia 27, né? Era meia-noite e pouquinho ali, meia-noite e 10 mais ou menos.
E ele tentando e não conseguia falar, eu peguei o telefone e consegui gravar um áudio para a Roberta. Falei, Roberta, eu bati o carro aqui na Cidade de Deus e tô mal, não tô legal não, vem para cá, eu acho que eu vou morrer. Foi isso? Né? E eu imagino, né, como que Roberta não recebeu aquela notícia meia-noite. Né? E eu estava muito angustiado, com muita dor aqui no tórax, muita dor. Eu achei que tivesse quebrado alguma costela, né? Estava com muita dor. E o rapaz foi lá dentro do carro, ele tirou um encosto de cabeça, falou, deita aí, fica deitado. Eu deitei. E aí veio um rapaz também que chegou do meu lado e falou, ih, cara, teu joelho foi embora. Foi a palavra que ele usou, né? Teu joelho foi embora. E aí quando eu olhei para o joelho, eu não tinha nem visto, né? Quando eu olhei para o joelho, a calça estava rasgada assim, e deu fratura exposta, né? O osso estava aparecendo. Eu bati no painel do carro, né? Depois a gente viu lá a marca. Né? Então, mas eu não estava nem sentindo a dor no joelho, eu só sentia a dor aqui no tórax e muita dificuldade de respirar. Foi quando em torno de uns 5 minutos a ambulância chegou. E aí a ambulância chegou e eu falei, olha, eu sou diabético. Ela, não, tudo bem. E aí me botaram dentro do carro com aquela preocupação, porque eu já tinha participado de vários encontros, de várias palestras, né, sobre diabetes. E eu vi histórias de pessoas que morreram porque o médico chegou e deu soro glicosado, né, soro com glicose, soro com açúcar, para poder reanimar. Né, e a pessoa estava com um problema de diabetes, quer dizer, jogou açúcar dentro dela, né, a pessoa veio a óbito, porque os médicos não sabiam que a pessoa era diabética. Né? Então eu estava sempre falando para ela não esquecer disso, se ela fosse me dar alguma medicação ali na hora, alguma coisa, para eu não ser um soro glicosado que poderia me fazer mal. E ela fez o teste de glicose ali, estava em torno de 200 e pouco, estava alto, então eu entendi que não foi da hipoglicemia, da taxa baixa de açúcar, mas a gente até hoje não sabe o que aconteceu. Fizemos exames, mas até hoje não teve uma explicação clínica, né, ou médica para isso. E pois bem, a Roberta chegou quase junto com a ambulância, e ela entrou na ambulância comigo. Eu falei, amor, eu acho que eu vou morrer, eu estou com muita dor. Ela falou, não, Jair, você vai conseguir, a gente vai sair dessa, né? A Roberta veio orando comigo ali, e a ambulância foi rápido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, um hospital público. E nós chegamos lá e por incrível que pareça, irmãos, sabe? Quando a gente fala que a gente deve colocar a nossa vida sob o controle, sob o comando de Deus, é para Deus cuidar de tudo, sabe? E Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. Né? E nós fomos recebidos por uma equipe médica muito boa, nos deu toda a assistência, eles fizeram vários exames, eles iam me operar na mesma hora, né? Na questão do meu joelho. E eu falava, eu estou com muita dor no tórax. Eles já fizeram o exame, tiveram que segurar a cirurgia para esperar o dia amanhecer, foi feito até na parte da tarde, justamente para fazer outros exames, para ver se eu não tinha nenhum problema interno, nenhum órgão interno sido afetado. E Deus cuidou de tudo isso, né? Eles fizeram os exames, não deu nada, fizeram a cirurgia no joelho. E aí fomos para o processo de recuperação. Lá no hospital ainda fiquei mais alguns dias, recebi visita de amigos, de parentes. Minha esposa esteve lá todo o tempo comigo, né, meus pais, e muitas orações. E aí eu volto a falar da importância da igreja. Muitas orações, muitas pessoas intercedendo, clamando o nome do Senhor pela minha vida, pela vida da minha família. E aí entra todo aquele processo quando você está internado, sem trabalhar. E as notícias que a gente tem aqui, quando você vai entrar pelo INSS, é uma burocracia, é uma dificuldade enorme, e não recebe. Queridos, não aconteceu nada disso comigo. Liguei para lá, a Roberta ligou, marcou 2 dias seguintes, o hospital deu os resultados, deu o laudo que precisava, fiz a perícia, a médica deu o resultado e eles me deixaram encostado, foi em março até outubro, né? 30 de outubro. Eu falei, eu vou ficar bom antes disso, 30 de outubro, o quê? Que negócio de 30 de outubro? Mês que vem eu já estou trabalhando de novo, está tudo certo. Mas demorou. Porque a minha perna ficou engessada, foi a perna toda, né? Daqui de cima até lá embaixo. Então, sem colocar o pé no chão, e ainda sentindo muitas dores aqui, a médica falou que eu tive um trauma nas articulações, né? E ela falou, ó, não tem remédio, né? Como se tudo teu tivesse meio que solto por dentro, né? Porque o cinto me segurou e o airbag, quando estourou, o volante do carro saiu, né? O volante do carro foi cuspido. Bateu aqui no meu peito, o airbag estourou e bateu aqui junto com o volante, né? Então, não chegou a quebrar, mas trouxe um trauma, né? E até aquele calor,
gás que tem ali dentro quando ele estoura, né? Então, eu tenho umas marcas na perna aqui, algumas cicatrizes que ficaram também. Mas, para eu não esquecer, para eu nunca esquecer, né? Toda vez que eu olho ali para minha perna, não tem como eu esquecer do que Deus fez por mim. Então, foi um milagre o que Deus fez, né? O carro, depois quando eu vi o carro, rebocou o carro para o condomínio, quando eu vi o carro, e o carro está lá até hoje, né? A gente está num processo ainda na justiça para ver a questão do seguro, mas o carro está lá até hoje, e todo dia que eu passo por ele, eu olho e eu só posso glorificar o nome do Senhor, sabe? O ponteiro está cravado lá em 80 km por hora, 80 km por hora sem frear, né? Como eu falei, o carro era automático, então quando eu apaguei, o meu pé foi no acelerador, né? Eu tinha acabado de sair do posto, eu saí devagar. Então, quando meu pé foi no acelerador, ele só foi acelerando. O carro foi ganhando velocidade até bater no poste. Meu pai falou, o acidente foi meia-noite. Meu pai falou que o reboque chegou por volta de 1h30, 2 horas, e eles tiraram o carro de lá às 5 horas da manhã. Porque eu não conseguia tirar, o carro engatou dentro do poste, né? Não conseguia puxar o carro. Era um carro grande, de quase 2 toneladas, então para puxar o carro foi muito sacrifício. Eles falaram que ficaram ali horas, e meu pai me confirmou o que aquele anjo falou para mim. Ele falou: Israel, aquele rapaz só saiu de lá depois que nós fomos embora, sabe, queridos? Um rapaz que me tirou de dentro daquele carro e que cuidou de mim ali naquele momento, né? Que ligou para a ambulância. Foi um rapaz que guardou para que pessoas não acabassem roubando alguma coisa do carro ou minha ali. E aquele rapaz ficou até o momento que meu pai falou, eu até ofereci um dinheiro a ele, para ele falou, não precisa não, só ora por mim, sabe? É o que a gente faz até hoje, mesmo sem saber o nome dele. Então eu quero te dizer, querido, que Deus cuida de nós, porque Deus tem um plano e Deus tem um projeto na nossa vida, sabe? O testemunho que vocês tiveram aqui mês passado, foi outra história, porque Deus tinha um plano na vida daquela pessoa. No meu, foi esse, né, que para mim foi um livramento de morte, né? Deus me deu a oportunidade de eu viver mais um tempo, né? E eu não posso viver esse tempo de uma forma diferente que não seja para louvar, para adorar e para engrandecer o nome do Senhor, sabe? E isso foi outro divisor de águas na minha vida. Foi um outro divisor de águas na minha vida, porque eu vi a importância da minha família, que esteve comigo a todo tempo, para me levar no banheiro, né, para me acudir, para me alimentar, os meus filhos que estiveram ali comigo a todo tempo, sabe? Nós, a partir daquele dia que eu fui para casa, nós tivemos um hábito novo na nossa, uma rotina nova, né? Já que eu fiquei um tempo sem trabalhar, eu voltei a trabalhar no dia 2 de setembro, olha, me deram até 30 de outubro, eu achei que eu ia ficar bom antes, né? Mas foi todo um processo de fisioterapia, eu tive que aprender a andar novamente, e o processo de fisioterapia foi muito doloroso, muito doído mesmo, né? Das lágrimas descerem, né? E de ser não só lá na fisioterapia, mas em casa também, tendo que fazer o fortalecimento. Às vezes eu falava, não, Roberta, deixa quieto, Roberta, não, já, vamos mexer essa perna, você tem que dobrar essa perna, e era o que a Roberta fisioterapia. E a fisioterapeuta falava para mim, né, falou, você não quer jogar bola de novo? Eu falei, quero. Ela falou assim, então, meu amigo, vai ter que chorar um pouquinho, né? E eu falei, não, quero jogar bola com o Juninho de novo. E foi um processo muito doloroso, então eu tive que aprender a andar de novo, né? Eu entrei naquela clínica sem saber andar, né? O cara olhou para mim e falou, meu irmão, tu vai ter que aprender a andar de novo. Eu falei, e foi doído, foi muito dolorido, mas eu tive a minha família ali junto comigo, e nós começamos a praticar algo novo que nós não fazíamos. E lembra que eu disse para vocês que não é porque nós somos nascidos no berço evangélico que nós estamos salvos? Lembra que eu falei isso no início? E é isso, nós começamos a ter uma rotina dentro da nossa casa diferente, de lermos mais a Bíblia, de fazermos uma devocional em casa, coisa que nós fomos criados na igreja e nós não fazíamos com nossos filhos. A gente orava individualmente. Já oraram hoje? Era assim. Já oraram hoje? Já. Tá, então tá bom. Continua orando aí, ora antes de dormir, não sei o quê. Era assim, eu estou falando a verdade para vocês, né? E depois desse acidente, a gente passou a adotar uma prática nova,
vamos fazer uma devocional? Vamos, e todo dia, a partir daquele retorno, nós nos reunimos para poder ler a palavra de Deus, para poder, às vezes eu vou dizer para vocês que às vezes é complicado, porque saem umas perguntas, sabe, umas perguntas sobre Deus, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o diabo, sabe, vem umas perguntas assim, difíceis, mas a gente pede sabedoria. Deus, me ajuda aí, me ajuda a orientar, a explicar a eles como é que funciona isso, sabe, e Deus começou a fazer algo tremendo na nossa vida. A partir desse acidente, desse momento que eu fiquei mais em casa com as crianças, eu passei, e eu deixo um conselho para todos nós, homens, pais de família, né? Entenda um pouquinho mais a rotina da sua casa, né? Entenda um pouquinho a rotina da tua esposa, entenda um pouquinho a rotina do teu filho, né? Que a gente sai para trabalhar, às vezes chega em casa cansado, estressado, e a gente não se dá conta da dificuldade que é manter uma casa, da dificuldade que é fazer as coisas da casa, que é toda hora, né? Então foi importante eu estar aquele momento em casa, foi um momento importante para nós aprendermos coisas novas, de nós aprendermos mais de Deus, e foi ali que meus filhos começaram a despertar também para a questão da música, e passaram a fazer aula também de algum instrumento, né? E isso começou a mover dentro de nós, e esse apoio que eu tive da minha família e da minha igreja foi mais uma evidência, né? Foi mais uma coisa que Deus nos mostrou de que Ele é capaz de fazer, que Ele é capaz de cuidar de nós. E como 2019 seria o ano da minha formatura, né, no seminário, acabou ficando para 2020, né? E aí foi no período da pandemia, eu terminei no meio de 2020, e acabou que nem pôde ser a formatura em 2020, ficou para 2021 a formatura. Já tinha terminado o curso, mas a formatura mesmo foi em 2021, em outubro, 20 e pouco, ou 30 de outubro, acho que foi 30 de outubro, a formatura. E a partir daquela formatura, até antes, né, as pessoas sempre perguntavam: e aí, Israel, quando é que vai ser a nomeação? E aí, você vai para qual igreja? E Deus sempre colocou algo dentro de nós, dentro de mim, da Roberta, né, que foi de confiar nele, de descansar em Deus, sabe? E a nossa palavra sempre foi: nós estamos esperando em Deus. No momento certo, Deus vai fazer. No momento certo vai acontecer, e tudo para a honra e glória do nome do Senhor, né? Aí lá na nossa igreja, no nosso distrito, nós éramos 5 que tinham se formado, né? 5. Né? E aí foi um, foi o outro, foi o outro, foi o outro. Aí, geralmente é em dezembro, as nomeações pastorais geralmente é em dezembro, né? No mês de dezembro. Então, dezembro do ano passado criou aquela expectativa. E aí foi um, foi o outro, foi o outro, foi o outro. Ficou eu e mais um. Ficamos, e eu e mais um. Eu e mais um lá esperando. Então, e aí, Israel? Eu falei: meu irmão, deixa esse negócio lá, Deus está tratando. Eu não estou preocupado, vocês estão preocupados, deixa esse negócio para lá. Fica tranquilo, estou me preparando, Deus está me preparando, né? E aí, em fevereiro foi o quarto. Abriu uma vaga lá, o SD ligou para ele: aí você quer? Quero, até um lugar mais distante, né? E o quarto foi. E aí, cara, eu falei: eu acho que vai ficar para dezembro, vai ficar, ou então só para o outro ano. Aí, caramba, eu falei: gente, é assim que funciona, a igreja metodista é assim, e graças a Deus que é assim. Sabe, porque nós temos um sistema, temos um processo que funciona, temos um processo que deve seguir, e a gente deve esperar, a gente estuda, se prepara, estuda mais, e todo o tempo a gente está aprendendo, né? E no dia 20 de março, foi um pouquinho antes, né, na semana anterior, o SD me ligou, o pastor Bruno, que era o meu pastor também da minha igreja, e ele me ligou e falou: Israel, como é que tá? Eu falei: tá tudo bem, pastor. E ele falou: surgiu uma vaga na igreja metodista de Jardim Oceânico. E aí, você está disposto? Né? E a palavra foi: eu vou orar com a minha esposa, com a minha família, o senhor pode aguardar 10 minutinhos? Aí ele falou assim: tá bom, daqui a pouco você me liga. E aí nós nos reunimos, nós oramos, e desde aquele momento, querido, a nossa palavra foi: eis-me aqui, Senhor, nos usa, sabe? E Deus começou desde aquele momento já a gerar em nós um amor por aquela igreja, por aquelas pessoas.
E no dia 20 de março nós fomos recebidos lá com muito carinho, com muito amor pela Igreja Metodista de Jardim Oceânico, de onde eu falei aqui para vocês que eu trago o abraço daquela igreja, da pastora Eliane, que é a pastora titular. Eu estou lá como ajudante dela naquela obra, naquela missão, né? E Deus, isso tudo porque Deus tem um plano e Deus tem um projeto, né? E esse projeto foi o que Ele separou para mim. E Deus tem um projeto na tua vida. E eu queria, para a gente só fechar, queria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para a gente terminar. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, olha, só ressaltar com vocês, Saulo foi pedir carta para poder prender os cristãos, beleza? Para a gente entender aqui. Aí o 3 diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha aí, Jesus se revelou àquele homem que perseguia os cristãos. Saulo era quem perseguia os cristãos, sabe? Tinha raiva dos cristãos, e ele devia ser um cara brabo, né? Que todo mundo tinha medo dele, né? Mas Jesus se revelou a ele: meu amigo, eu sou aquele que você persegue. Quem és tu? Eu sou aquele que você persegue, cara. Que parada é essa aí, né? E falou para ele: ó, entra na cidade, segura a tua onda lá, tá? Que eu vou te dar outro recado. Resumidamente foi isso. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Ficou cego, tá? Aquela luz, né? E Jesus que falou com ele, a partir daquele momento ali, ele não conseguia enxergar. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Olha aí, Ananias estava cheio de medo. Vai lá falar com Saulo de Tarso lá. Ele: pelo amor de Deus, Jesus, o cara tá matando todo mundo, veio para cá com carta e tudo para matar a gente, para prender. Como é que eu vou lá falar com ele? Mas 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha o propósito que Deus tinha na vida de Saulo, né? Que depois se tornou Paulo. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E o 18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver.
A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Beleza? Ficou liberto daquela cegueira, né? E até uma cegueira espiritual, né? Porque ele aprendeu a perseguir os cristãos, né? Ele foi ensinado, né? Então Deus fez um trabalho ali de libertação na vida dele. E ele ficou liberto daquela cegueira, e ele se alimentou e se fortaleceu, e ele foi ter com os discípulos. Ele foi passar um tempinho ali, aprendendo como é que ia ser a partir de então. E logo ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. O homem que perseguia os cristãos passou a pregar, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados para os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortaleceu e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aleluia! Aleluia! Que palavra maravilhosa, querido. Sabe o que a gente pode tirar daqui? Saulo era um homem terrível. Era um cara ruim. Um brabo, um cara ruim. Sabe, um cara ruim? Era Saulo. Só queria acabar com os cristãos. Perseguia todo mundo. Foi pedir autorização. Me dá autorização, porque eu quero fazer, tem uma autorização. Não quero fazer por mim, não. Quero que vocês me autorizem a trazer os cristãos aqui e aprender. E se for para matar, a gente mata também. Mas esse homem, querido, esse cara ruim, cheio de coisas ruins, teve um encontro com Jesus. E a partir desse encontro com Jesus, ele foi totalmente transformado e totalmente liberto. E esse Deus que libertou a Saulo, ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. E ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que fez. É o mesmo Deus que faz. E é o Deus que continuará a fazer. Mas ele vai fazer para todo aquele que se dobrar diante dele. A todo aquele que entregar a sua vida totalmente a ele. Lembra que eu falei para vocês? Não adianta a gente ser criado no meio evangélico. É muito bom. Vários vícios, várias coisas nós não vamos ter, né? Mas só isso não basta. Não basta o seu pai ou sua mãe fazer a escolha por você. Não basta somente você ter sido batizado quando você era pequenininho, que fizeram a escolha por você. Basta você abrir a sua boca e reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! E a partir do momento que Saulo reconheceu que aquele era o Jesus e que aquele Jesus era totalmente diferente daquilo que um dia ensinaram para ele, ele entendeu e ele se converteu e ele passou a ser o maior evangelista. Nós temos aqui, a Bíblia aqui. Se você pegar o Novo Testamento, a maior parte dele, você vai ver que foi escrito por Paulo. Paulo, que era o Saulo. Ok? É esse cara aí, aquele cara ruim, que perseguia, que matava, teve a sua vida transformada por Deus. E se Deus fez isso na vida desse cara ruim, brabo pra caramba, e fez na minha vida, que eu não era tão ruim assim, tão brabo quanto o Saulo, mas tinha os meus problemas também, tinha as minhas dificuldades, tenho até hoje, mas Deus transformou a minha vida. E Deus transformou a vida desse homem, porque Ele está de braços abertos para te receber, porque Ele não desiste de você. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. Foi Ele que te criou. Foi Ele que te formou. Você é a obra viva do Senhor Jesus. E aí eu me lembro de ver os meus filhos. Algumas pessoas podem falar alguma coisa do meu filho, achar alguma coisa dele. Mas o pai e a mãe têm um olhar diferenciado para o filho, não tem? A gente tem um olhar diferenciado. A gente olha o nosso filho assim, fala, caramba, é meu filho, poxa. A gente tem um olhar diferenciado, e esse olhar diferenciado
Deus tem por você, porque Ele é o nosso Pai. Ele tem por mim e Ele tem por você. E hoje Ele está aqui de braços abertos para te receber. Eu te convido a se colocar de pé nesse momento, porque para o nosso Deus, nada é impossível. Mesmo que todas as coisas digam o contrário, o Deus do impossível não desistiu de você. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Ah, Ele vem em nosso favor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Esse Deus na qual o Israel pregou, Ele é o Deus do impossível. Eu não sei qual a sua necessidade hoje, mas eu sei que se você quiser, Ele pode fazer o impossível por você. E é exatamente esse o convite que nós temos para você agora. Talvez você conheça já esse ambiente de fé, ou talvez você não conheça. Mas eu quero dizer para você que hoje, dentro da sua necessidade, quem sabe você esteja hoje como aquele dia que Israel se viu sem sentido para viver. Quem sabe hoje seja um dia que você está olhando e vendo que o Senhor está aqui para dizer: eu posso fazer sentido na sua vida, porque eu sou o Deus que está olhando para você. Eu sou o Deus que olha, eu sou o Deus que cuida de você. Querido, se você deseja uma oração, se você deseja receber a oração da fé, que pode, através da sua própria fé, mudar as circunstâncias da sua vida, eu quero te convidar a vir aqui nesse altar. Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto você está sentindo ou pensando. Ele é o Deus do impossível. Então, se você deseja hoje trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, vem aqui na frente. Venha mesmo. Sabe, comece a pensar o seguinte: o Senhor, Ele pode hoje mudar essa história. Então venha porque o Senhor quer abençoar a sua vida. Venha porque no altar, queridos, é um ambiente diferente. É um ambiente de glória, em que você vai sentir a presença do Senhor. Você vai ser restaurado por essa presença. Então, em nome de Jesus, o Senhor está aqui para abençoar a sua vida. Venha mesmo. O Senhor quer abençoar. O Senhor quer mudar as circunstâncias, talvez, da sua vida. Venha, queridos. Jesus está esperando você aqui no altar. O Senhor está esperando você aqui. Você está aqui se transbordando, pedindo ao Senhor que venha a estar impactando a sua vida hoje. O Senhor está aqui para abençoar a sua vida hoje. Venha mesmo.
Venha mesmo, o Espírito Santo está aqui. Pode chegar para cá, pode chegar. Eu preciso de intercessoras aqui também. Hoje nós temos um grupo de mulheres. Queridos, em nome de Jesus, se você também, um homem, homens, venham aqui. O Senhor quer abençoar a sua vida hoje. Ele quer dar um novo significado à sua vida. Ele quer trazer novidade de vida, em nome de Jesus. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu agir em nossas vidas, Senhor. E nesse momento, ó Pai, essas vidas que estão aqui à frente, nós colocamos elas nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nós declaramos bênçãos sobre a vida dela, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos o Teu agir, ó Pai. Ó Pai, entra, ó Deus, em favor dessas vidas, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, haja no impossível, Senhor Deus. Haja, Senhor Deus, em toda necessidade, em toda dificuldade que elas têm colocado diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos num Deus todo-poderoso. Nós cremos num Deus do impossível, num Deus que transforma vidas, num Deus que opera milagre, porque para Ti nada é impossível, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas causas diante de Ti. Nós colocamos, ó Deus, os nossos problemas diante de Ti, pedindo que Tu entre em nosso favor, que Tu haja por nós, que Tu haja em nós, que Tu nos use, ó Deus, que Tu transforme a nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós sejamos, ó Deus, voz profética, ó Deus, nesse lugar, onde quer que estejamos, ó Deus, possamos refletir a Tua bênção, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos usa como instrumentos Teu, ó Deus, nos capacita, Senhor Deus, nos renova, Senhor Deus, haja de novo, faz de novo em nós, ó Deus, age como na primeira vez, ó Pai, faz tudo novo, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, por cada família aqui representada, pela igreja metodista, ó Deus, na Ilha do Governador, Pai, nós abençoamos, nós pedimos que Tu mantenha essas portas sempre abertas, em nome de Jesus, um lugar para ganhar vidas para o Teu reino, Senhor Deus, onde as pessoas possam vir até aqui e ser cheias pelo Teu Espírito Santo, e serem transformadas por Ti, e terem um renovo na sua vida, a terem esperança, Deus, de dias melhores, e terem a sua fé firmada e renovada em Ti, ó Deus, porque Tu és um Deus que está conosco, Tu és um Deus que fez, que faz, que continuará fazendo para todos sempre, Senhor Deus, e é esse Deus que nós clamamos, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus, ó Deus, que nós falamos, ó Deus, para outras pessoas. Por isso, ó Deus, trabalha nessa igreja, trabalha em cada vida, em cada família, ó Deus, traga os filhos, traga, ó Deus, o cônjuge, ó Deus, traz, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, transforma, Senhor Deus, faz, ó Deus, trabalha em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos, podem se assentar. Aleluia, glória a Deus. Eu queria muito, queridos, essa semana de células, de grupos EMIG. Vem cá, Israel, vem cá. Eu gostaria muito de contar com a sua presença nos nossos grupos EMIG, porque eles nos dão revitalização. A gente sai daqui desse culto. Lá no grupo a gente consegue conversar, a gente consegue ter aquele momento de comunhão, a cadeira do milagre, o compartilhar, que agora é em dupla. Queridos, tem sido uma bênção. Então vá mesmo num grupo EMIG, participe, porque o Senhor quer abençoar a sua vida. Que bacana. Os homens no grupo lá do Zé tiveram aula. Estou saindo do perímetro, é isso?
tiveram aula de medicina natural, olha só. Estou sentindo que vai vir coisa boa por aí, Israel, olha. Calma, então. Então toma. Como todos já sabem, nós colocamos no grupo, o Ricardo colocou, hoje é dia do pastor metodista. E nós, como igreja, não podíamos deixar de homenagear os nossos pastores e o pastor Israel também. Pastores, isso aqui é uma lembrancinha da igreja para você, com muito carinho, tá? E a Michele vai estar fazendo essa homenagem. A paz. Bom, imagina eu, né? Cadê a pastora? Hoje é dia do pastor metodista. Hoje recebi uma missão. Nossa, que missão fácil. Falar em nome da igreja de... Só um minuto, gente. Falar em nome da igreja de um casal que transforma vidas, em propósito de cumprir a missão que Deus a eles confiou. Afinal, que missão incrível! Mas jamais esquecemos das lutas que eles passam pelas suas ovelhas, o preço que eles pagam, as madrugadas de oração, os jejuns, em propósito da igreja. E através deste dia, a igreja que parabeniza-os e agradece por serem tão especiais. São exemplo de obediência. E através do testemunho da caminhada deles e os ensinamentos bíblicos, conseguimos, de forma diferenciada, colocar em prática. Pois não tenho dúvidas do orgulho que eles sentem quando veem em nós pessoas melhores, praticando o que Jesus deseja. Bom, eu também não podia esquecer, porque senão eu já ia esquecer, porque senão ficarei aqui falando sem fim. Mas, por favor, me ouçam só mais um pouquinho. Quero agradecê-los em particular. Não iria me perdoar se com essa oportunidade deixasse de falar a diferença que vocês fizeram na minha vida e da minha família. Obrigada por tudo. Obrigada, pastora mais linda desse mundo, e ao pastor Zé. Tem por todas as vezes, ser sensíveis às minhas fragilidades e aos meus tombos. Obrigada por nunca largar a minha mão, não desistir de mim e de todos que necessitam de formas especiais de vocês. Vocês são incríveis. Vocês são daqueles que largam as 99 para ir atrás de um. Vocês são maravilhosos, incomparáveis. Obrigada por serem nossos pastores e fazerem de nós cada vez melhores. Nós amamos vocês. Vamos ler um versículo. Filipenses 1. Não tinha que ser outro, né? Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. Pois eu estou certo de que Deus começou esse bom trabalho na vida de vocês. E vai continuá-lo até que Ele deseja completo no dia de Jesus Cristo. A igreja fez uma lembrancinha para a pastora e para o Zé. E para o senhor também, pastor.
salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto fez. Queridos, vale a pena, tudo isso vale a pena. Por isso, como eu repito, não deixe de orar pela tua família, não, tá? Não deixe de orar. Tenha como exemplo pastora Lídia, pastor José Carlos, um exemplo de dedicação à obra do Senhor, de amor, de carinho para com os irmãos, e precisam da oração de vocês. Não deixa de orar, de interceder pelos teus pastores, não, e não se canse de orar pela tua família. Amém? Erga suas mãos, vamos receber a bênção do Senhor. E a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, você não pode ir embora sem antes tomar o caldo do irmão Nelson. Ele fez com tanto carinho, amados. Então, por favor, é lá atrás agora.